Barreiras Pereira, que ele é do Instituto Agronômico de Campinas, que falará sobre certificação do café, cujo título completo já está aqui na tela. Bom dia. Bom dia. Bom, gente, é realmente um grande prazer estar voltando aqui no Maciço do Baturité para estar conversando um pouco com vocês, né? Eu acho que esse simpósio aqui, ele vai servir para a gente começar a articular o que vai ser a cafeicultura do Maciço para frente aí, né? Então, isso é muito importante pelo seguinte, existe uma intenção da Embrapa em estar trabalhando um projeto, existe uma demanda dos agricultores do município, da região do Maciço do Baturité, toda, em relação a gerar informações. Eu acho que está de parabéns a Embrapa pela organização desse simpósio. Eu sou prova de quanto que o Xavier correu e pulou para poder fazer com que isso desse certo, quantos e-mails foram trocados, né? Me lembro também aí da Três Corações, que foram os grandes apoiadores também aí, o Banco do Nordeste e todos os parceiros aí para a gente poder estar aqui hoje conversando um pouco com vocês aí a respeito desse café sombreado aqui do Maciço do Baturité. Eu vou falar um pouco com vocês hoje sobre certificação de café, que é uma tendência que está acontecendo no mundo inteiro. E é para trazer um pouco de informações para vocês, para ter uma ideia do que está acontecendo. Assim como as outras pessoas, eu não tenho intenção nenhuma que vocês saiam correndo para ter certificado, alguma coisa assim, mas é para mostrar para vocês o que existe e de que forma que a cafeicultura do Maciço poderia estar trabalhando dentro disso aí. Então, como falei, meu nome é Sérgio Barreiras Pereira, sou pesquisador lá do IAC, junto com o Gerson, né? Aquele barbudo ali não sou eu não, é o Dom Pedro II. Meu avô? Não, mentira. Eu ponho essa foto aí para lembrar que o Agronômico de Campinas, ele fez segunda-feira agora 124 anos, e ele é uma das únicas instituições do Brasil que foram criadas na época do Império, né? Então, como a gente fala em sustentabilidade, em permanecer dentro de um negócio, eu acho que o Agronômico de Campinas, ele está conseguindo se manter aí, e a prova disso é que nós estamos aqui hoje, eu e o Gerson, pesquisadores do Agronômico, 124 anos depois da fundação, falando de café, que ainda foi o objetivo que foi lançado aí o Instituto Agronômico, a Imperial Estação Agronômica de Campinas, em 1887, né? E aqui essa imagem que eu gosto muito de mostrar também, que esse aqui é o Dr. Alcides Carvalho, pesquisador do Agronômico, maior melhorista e geneticista de café do mundo, responsável aí pelo melhoramento genético das cultivares de café mais utilizadas em todo o mundo, Mundo Novo, Catuaí e outras, né? Então aí está aí nossa homenagem ao Dr. Alcides, que empresta o nome dele ao Centro de Café Alcides Carvalho, que é o nosso local de trabalho lá em Campinas, na Fazenda Santa Elisa. Para a gente começar a conversar um pouco, só para lembrar por que nós estamos aqui e o que é o café para o Brasil. São 12 estados produtores, 1.900 municípios que produzem café, né? Então, o Brasil tem 5.500 municípios, quase 2.000 municípios têm café, incluindo aí a região aqui do Maciço, Mulungu, Guaramiranga, Pacoti, né? Esses municípios são produtores de café também. São 370 mil cafeicultores, 1 milhão de trabalhadores fixos na lavoura, 5 milhões de familiares dependentes da cultura do café, isso aí trabalhando na cultura, 1 milhão de trabalhadores na indústria e comércio, e alguma coisa em torno de 8 milhões de brasileiros dependentes da atividade do café. A gente sabe que o café, por onde ele foi a riqueza, foi o desenvolvimento, foi a estrada de ferro, e por onde ele passou levou o desenvolvimento. E pensar que hoje, em 2011, ainda alguma coisa em torno de 8 milhões de brasileiros depende direta e indiretamente do café. Isso aí
é muito importante para a gente saber do que nós estamos falando, né? Então nós estamos trabalhando com o sistema produtivo, com a cadeia produtiva do negócio que foi e sempre vai ser uma das grandes riquezas do Brasil, né? Isso é muito importante a gente estar frisando. Falar um pouco sobre desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? Esse conceito aí é lá do relatório de Brundtland, em 87, ele fala que é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem as suas próprias necessidades, né? Então esse é um dos principais conceitos que se trabalha quando se fala em desenvolvimento sustentável. E é interessante pensar, por exemplo, você herdou uma terra do seu pai, você conseguir viver dela dignamente e passar para a próxima geração aquela terra, para que a próxima geração também consiga viver dela, e aí por diante, sem estragar, sem depauperar aquele solo, sem estragar o que está ali. Então é viver dignamente da cafeicultura e conseguir passar isso aí para a próxima geração. Isso aí, desenvolvimento sustentável, ele é pautado em 3 dimensões principais, que seriam a dimensão ambiental, a social e a econômica. Então quando fala em sustentabilidade, já pensa em parte econômica, ambiental e social, mas também levando em consideração aí outras dimensões como a parte ideológica, política e cultural que envolve esse desenvolvimento. No ano passado teve uma conferência mundial da OIC, Organização Internacional dos Cafeicultores, que foi na Guatemala, e pela primeira vez a Organização Internacional do Café ela discutiu a sustentabilidade dentro do café. Então isso aí só para mostrar que existe uma importância muito grande nesse tema, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade para café, tanto que tiveram lá durante 4 dias 1.500 pessoas de 80 países reunidas discutindo a sustentabilidade do agronegócio. Alguns conceitos para a gente falar em diferenciação, agregação de valor, receber mais, a gente tem que falar, mas receber mais do que, né? Então existe um padrão comercial, que é o que nós já discutimos, já foi apresentado pelo Gerson, o Ensei comentou, a Jaqueline, todo mundo falou, é o café commodity. O que é commodity? É um produto que possui um padrão internacional, passível de que seja entregue em datas acordadas entre o comprador e o vendedor, e possui possibilidade de armazenagem ou venda em unidades padronizadas. Então, no caso do café arábica, a commodity seria um tipo 6, bebida dura para melhor. É esse café aí que você consegue negociar na Bolsa Mercantil de Futuros, é esse café que você consegue fazer uma CPR, que você consegue amarrar, travar o preço. E no caso do Robusta, seria um café tipo 6, peneira 13 acima, com até 86 defeitos. Então, quando a gente fala em agregar valor, segmentar mercado, diferenciar, a gente tem que falar diferenciar do quê? É fazer alguma coisa a mais do que isso aí. Isso aí é o padrão. E se a gente não está fazendo um padrão de qualidade, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é chegar no padrão. Então, se o café da região aqui não está bebendo, o primeiro passo em relação à qualidade é fazer chegar nesse padrão commodity, para que não haja aquele depreciação de preço, né? Para que falar, não, o café lá no sul de Minas é 480, aqui nós estamos recebendo 240. Então o que tem que ser feito? Tem que ser feito um trabalho em termos de qualidade e um trabalho mercadológico também, que depois vai ser discutido, não é o caso aqui agora, para que o café chegue no padrão commodity e depois desse padrão commodity, então, ele possa chegar num produto diferenciado. Existem várias formas de estar diferenciando o café. Qual delas aí? Por exemplo, ali, a qualidade superior do grão, o aspecto do grão, forma de colheita, tipo de preparo, qualidade limitada, origem dos plantios, variedades raras, história. Então existe toda uma forma de você estar diferenciando o seu café. Em relação ao preparo, também, por exemplo, oferecendo um café expresso, um solúvel, um café de sachê, você consegue diferenciar seu produto dos demais. No processo industrial, está aí o pessoal da Santa Clara e do Três Corações, onde é possível diferenciar o café descafeinando, aromatizando, apresentando um solúvel, um liofilizado, um cappuccino, também se está diferenciando o café a nível industrial, né? E o que nós vamos estar debatendo aqui hoje um pouco é a diferenciação de café em relação à sustentabilidade ambiental, social e econômica e também a rastreabilidade que está ligada aí à segurança alimentar.
o novo consumidor de qualquer produto agroalimentar, no nosso caso do café, ele está mais exigente em relação à qualidade, mais preocupado em relação à forma da produção e mais consciente do seu papel dentro do sistema agroindustrial. Com isso aí surgem alguns movimentos de consumidores, como consumo consciente, comércio solidário, slow food, que são movimentos de consumidores. Então, tudo que está sendo feito é para atender um consumidor que quer um produto diferente. A gente não está tentando inventar uma coisa para oferecer. São eles que estão demandando qualidade superior. São eles que estão demandando selos sustentáveis. São eles que querem consumir um produto diferente. Então, nós produtores temos que estar tentando atender a esse mercado. O cenário mercadológico internacional sinaliza que o movimento de consumidores está em busca por alimentos sadios e ausentes de resíduos, né? Então ninguém quer comer uma alface envenenada, um morango, uma batata, um tomate, um café que não seja sadio e que você saiba que está causando algum problema de saúde para você, com limite de agrotóxico acima do permitido, alguma coisa desse tipo. As cadeias de distribuidores de supermercados europeus têm exigido dos exportadores que levem em consideração o nível de resíduo defensivo, o respeito ao meio ambiente, as condições de trabalho, a higiene e a saúde. Então isso aí, quem está exigindo isso aí, são os consumidores e as cadeias de distribuidores. Então são as grandes corporações internacionais que compram o café e que vão fazer o elo entre o produtor e o consumidor final. Então eles estão querendo isso aí. E a comprovação da gestão socioambiental como garantia de um negócio sustentável. Uma palavra que a gente tem escutado muito hoje em dia em produto agroalimentar e em café, com certeza a gente escuta muito, a tal da rastreabilidade. E o que é rastreabilidade? É um sistema de identificação que permite resgatar a origem e a história de um produto em todas as etapas do processo produtivo, desde a produção até no consumo. Então nós vamos tentar mostrar para vocês aí o que é essa rastreabilidade tão falada no café. Uma pesquisa no mercado japonês, eles perguntaram para o mercado lá, para os consumidores, o que vocês acham de rastreabilidade? 58% falou que é imprescindível, 34% que é importante, e 6,3% não acreditam, o resto não dá bola. Mas alguma coisa em torno ali de 90 e tantos % do mercado japonês, ele julga imprescindível a importante rastreabilidade. Então a gente tem que ver o que é isso aí para poder estar atendendo. Para começar, o Brasil é um país continental, tem regiões produtoras para todo lado, e até então se falava muito no café do Brasil, né? Que era um produto comercializado, tipo Santos, tipo Rio, né? Dependendo do porto que ele saía. Era esses dois tipos de café, né? E há uns 10 anos atrás, foi quando, Neto, que colocaram o S vermelho em café? 10 anos. 10 anos atrás, 12 anos. 12 anos. Um programa de marketing do Brasil resolveu colocar aquele S em vermelho para falar que não é um café que nós temos no Brasil. Que o Brasil, por conta de altitude, qualidade, sistema de produção, variedade, nós temos vários cafés, nós temos um monte de café. Então, é um país e muitos sabores. Nós temos condição de atender a cada mercado de café específico. E por isso foi colocado o S lá. Mas antigamente só bastava falar que era um café do Brasil. E hoje em dia está tentando se segmentar as regiões produtoras, né? Por exemplo, o café do Cerrado, sul de Minas, Rondônia, Bahia, Capixaba, Paraná, São Paulo, Matos de Minas, Chapadas, Montanhas do Espírito Santo. Então são aí as diversas regiões produtoras de café do Brasil, segmentadas, tentando passar a mensagem então das diversas regiões produtoras. Isso aqui foi trabalhado, o Café do Cerrado fez um trabalho muito bom nesse sentido de estar colocando lá fora a marca do Café do Cerrado. O Neto participou disso aí, na concepção disso aí lá no Cerrado. E as outras regiões patinaram bastante e ainda não conseguiram implementar muito a marca dos cafés deles aí. O Arábica do Espírito Santo, eu vejo a marca saindo em vários locais, vocês mesmos estão sempre divulgando a marca, mas ainda não é uma imagem, não é um logotipo que está firmado no mercado, tanto interno quanto no mercado externo. Mas é um caminho, né?
Eu vou ver aí o café do Maciço do Baturité. Aí, temos que arrumar aí a região do café do Maciço do Baturité. Então essa é a ideia, é começar... Próximo ano já. Aí, eu tenho isso tudo a gente tem que ter um planejamento estratégico para ver onde é que nós estamos e onde é que nós vamos chegar. Isso aí é muito importante hoje, daí está aqui, justamente para juntar os agricultores, o pessoal da Embrapa, que são as pessoas, que são os articuladores, que estão trabalhando nesse sentido, e mais as competências das diversas regiões que estão aqui hoje, para poder conversar um pouco e contar um pouquinho da história de cada um. Jaqueline contando o que aconteceu lá, o Neto, o Miguel, o Gerson, né? Então esse pessoal está aqui para conversar, o pessoal da Santa Clara, para conversar e trocar ideia e ver aonde é que pode se chegar, o que está sendo feito lá fora e de que forma que isso aí pode ser internalizado então pelo Maciço do Baturité, né? Então, só para a gente pensar em rastreabilidade, por exemplo, tem uma fazenda de mentira, inventei uma fazenda ali, só para mostrar o que é rastreabilidade. Então, por exemplo, está uma fazenda Barro Preto, lá no município de Caconde, lá no estado de São Paulo. E aí está a fazenda, né? Então está aí uma fazenda de 400 hectares, um monte de café, terreiro e tudo mais. E o que é rastreabilidade? É saber que aquele café que está naquela sacaria, ele saiu dessa fazenda aí. Isso aí é possível? É possível. Está sendo trabalhado, né? Mas saiu de onde dessa fazenda? Saiu lá de um talhão da Pereira, que é um cultivar Catuari 99, plantado em 94, espaçamento 2,5 por 70. Ela usou tanto de nitrogênio, tanto de defensivo e tal. É anotação e marcar tudo que está sendo feito no sistema produtivo. O Neto perguntou, vocês sabem quantos pés de café que vocês têm? Né? Isso aí é a base da base da base. Sabendo quantos pés de café que você tem, você vai falar, eu tenho 5.000 pés de café, desses são 3.000 resistentes a ferrugem e 2.000 suscetíveis. Então eu só vou pulverizar para ferrugem os que são suscetíveis, os que são resistentes, não tem necessidade. Se você não tiver essa informação, você vai pegar e vai sapecar veneno em tudo de uma vez. Então tem que conhecer o café, tem que conhecer a propriedade. E como nós estamos falando de agricultura familiar, são os próprios agricultores que estão no dia a dia dentro da propriedade. Então é muito mais fácil do que as pessoas que estão distantes no caso de uma agricultura empresarial. Aí, por exemplo, a lavoura, né? Uma lavoura lá, e aí muita coisa é importante. Por exemplo, o monitoramento de praga e doença. Vocês sabem, por exemplo, que a broca é um problema aqui. Mas quanto que ela é um problema aqui? Quanto que é a infestação de broca no mês de junho? No mês de julho, no mês de agosto, né? Precisa de aplicar veneno? Como é que você consegue controlar a broca sem veneno? Você tem que fazer uma colheita boa no ano anterior, né? Então, o monitoramento de praga e doença é muito importante, é uma das questões que são muito frisadas na certificação. Olha lá, cuidado do trabalhador. O trabalhador, ele aplica um defensivo lá, ele usa o equipamento de proteção individual, o EPI, ou não, ele ainda aplica o veneno no cachimbinho, enfiando a mão na sacaria, fumando do outro lado, né, com a mão de veneno, vai fumando, vem chinelo, aí pega uma maçã, come. Isso aí a gente vê muitas roças, né? Então esse tipo de cuidado aí é muito importante também. A colheita, por exemplo, ali no sul de Minas, uma colheita feita ali, um trabalhador com um equipamento de proteção, colhendo café com óculos, porque é uma das exigências da NR31, que é a normativa do Ministério do Trabalho. Isso tudo são coisas que são incorporadas aí dentro do sistema. E aquele café daquele talhão da Pereira lá em cima, olha quem vai para o terreiro. Hoje o Neto ainda mostrou lá o colega lá do Chapadão do Ferro lá, marcando no chão o dia, o lote, que variedade que é. Aqui é um outro sistema, tem uma plaquinha, por exemplo, aqui está o lote de café, foi colhido no dia 3, 4 de agosto, na Fazenda dos Pinheiros, responsável do terreiro o Júlio, é um café seco, do talhão X, tal. Então isso aí vai acompanhando o café por onde ele vai passando. No terreiro está marcado. A hora que chega na tulha de armazenamento, em vez daquelas tulhas grandes que você tinha lá e jogava todo o seu café lá dentro, café de chão, café verde, seco, misturado, hoje em dia a tendência é fazer umas tulhas mais subdivididas, porque você tem um café, por exemplo, um bourbon amarelo colhido de cereja descascado. É um café que tem uma diferenciação de preço. Então você coloca ele separado.
Você tem o café que boiou na hora que você lavou, você vai colocar ele numa outra tulha. Você tem o café verde que sobrou do descopador, é uma outra tulha. Então você começa a separar o teu café em lotes, porque eles são produtos diferentes e têm valores diferentes também. Então essa aí é a tendência. Na hora do armazenamento do café também se acompanha, por exemplo, ali a etiqueta mostrando qual que é o lote, de onde que saiu, que é aquele café da pereira que foi colhido lá. Até esse café, por exemplo, ser exportado aí, então ele está num container aqui do cantinho, por exemplo, aqui. Você sabe que esse café aqui é o café que está lá, que você colheu, que você fez isso, que você adubou, que você pulverizou. Até esse café chegar numa torrefação, né? E a torrefação, por exemplo, nós estamos aqui com o representante das Três Corações, a torrefação é responsável pelo produto que ela vende. A gente sabe que não é normal ter problema de excesso de agrotóxico em café, porque ele é processado, torrado, ele é armazenado, e é o fruto de dentro, mas acontece, tem um limite máximo de resíduo, e isso aí é detectado às vezes lá fora. Mas por exemplo, a torrefação ela é responsável por aquilo que ela vende. Então, se ela tiver a rastreabilidade de tudo que foi feito para trás, ela tem uma chance menor de estar oferecendo um produto com algum problema para o consumidor final dela. Até chegar no consumidor final, que muitas vezes ele não sabe o que ele está tomando, mas quem está vendendo para ele tem certeza que aquele produto que está sendo entregue para ele, numa cafeteria ali, chique, todo mundo ali na França tomando um cafezinho, sabe que aquele café lá é um café que não oferece risco à saúde, que é um café que não tem problema de mão de obra escrava, que não foram derrubadas árvores, não teve impacto ambiental muito grande em estar sendo produzido. É isso aí que a rastreabilidade é voltada para a certificação socioambiental traz. Então, somente para a gente voltar um pouquinho e lembrar, a rastreabilidade é um sistema de identificação que permite resgatar a origem e a história do produto em todas as etapas do processo produtivo, desde a produção até o consumo. Aí vamos falar um pouquinho sobre certificação, né? Isso aí é um monte de selo que está tendo aí, é uma enxurrada de selo e de certificado que está tendo aí, isso tudo para café. A certificação, você tem um produto, no nosso caso café, que existem normas para que ele seja produzido. Os organismos de certificação vêm e através de auditoria e inspeção, eles dão um laudo falando se você está em conformidade ou não conformidade com aquelas normas pré-estabelecidas. Com isso aí, então, a fazenda recebe o certificado ou não, né? O consumidor está de olho na parte ambiental, social e econômica da forma de produção dos cafés e quer a garantia de que o produto, processo ou serviço está em conformidade com os requisitos especificados. Então, com isso aí surge a certificação. E são muitas, como nós já falamos, está aí um monte de selo que nós vamos estar discutindo. Vamos falar um pouquinho sobre o comércio justo e fair trade. Eu vou tentar apresentar o que é cada certificado e ver de que forma que poderia, ou não, pelo pouco conhecimento que eu tenho da região aqui, poderia estar se adequando ao modelo de vocês aqui. Esse aqui é o comércio justo e solidário. É voltado exclusivamente para grupos de produtores familiares, inclui alguns critérios de preservação ambiental, direcionado ao sistema de comercialização, assegura aos produtores um preço mínimo acrescido num prêmio que deve ser utilizado para investimento em projetos comunitários. Isso aqui mostra o crescimento da demanda de café, de produtos do comércio justo e solidário, não só café. Tem laranja, tem castanha, tem um monte de outras coisas. Mas o que a gente pode ver que é um crescimento exponencial. Em 97, alguma coisa em torno de 25 mil toneladas, em 2001, 50 mil toneladas, 2005, 150 mil toneladas, em 2010 me falaram alguma coisa em torno de 700 mil toneladas de produtos no comércio justo e solidário. Então está tendo uma demanda crescente por esses cafés que são oriundos da agricultura familiar e alguém está vendendo isso aí. Quem quer? É o Peru? É a Guatemala? É a Costa Rica? Algumas associações do Brasil, como a Pronova, como o Poço Fundo, Divinolândia está tentando chegar, mas alguém está oferecendo esse café. Será que não é o caso do Baturité também está tentando se enquadrar nisso aí? Né? Aqui nós estamos falando de agricultura familiar, eu acho que poderia se enquadrar. Então
Então fica aí a pergunta para vocês, será que isso aí não é o caso da gente estar buscando, né, maiores informações sobre esse comércio justo e solidário e como é que isso aí está trabalhado? E interessante no comércio justo e solidário é que é um sistema que garante um preço mínimo do café. Então você tem aqui em vermelho a cotação da Bolsa de Nova York, certo? E em preto é o preço mínimo garantido pelo comércio justo. Então quando o café está abaixo daquele mínimo estipulado, o que acontece? No mínimo paga aquilo ali. Então numa época de crise, o agricultor familiar e a associação que ele trabalha ali, sabe que não vai ter café menor do que aquele preço mínimo garantido. Isso aí para ele é um seguro de investimento. Ele pode dizer, ah não, eu estou comprando esse lavadorzinho manual aqui, mas eu sei que eu vou receber pelo menos $2 por libra peso. Então eu falo, isso aí vai dar R$300, R$400. É um seguro que esse grupo tem em relação ao preço de café que ele está trabalhando. E aí algumas fotos aí de Poço Fundo, que é uma associação lá do sul de Minas, a Copfam, que eu atuei bastante com eles lá, são amigos nossos, o Miguel tem muito trabalho com eles também lá, né? E somente mostrando aqui, por exemplo, aquela sala de informática que está ali, aquelas meninas no computador, é uma sala de informática que foi comprada com um preço, com ágio, aquele diferencial de preço, que foi pago a mais pelo café. Uma parte fica para o produtor e outra parte é utilizada pela associação. Então a associação resolveu em assembleia que iria comprar uma sala de computador para os meninos, filhos do produtor, estar acessando a internet para poder ter uma inclusão digital. Foi uma coisa que eles fizeram. Colocaram um consultório de dentista para os produtores também, né? Então esse tipo de ação aí que pode estar sendo utilizado. E ali estão os irmãos também ali, os irmãos Rezende lá, né? Que compraram um Fusca e compraram um tratorzinho. A lavoura deles é lá no alto da serra, mas é lá no topo mesmo. E a casa deles lá é no fundo da grota. Tudo que era coisa que subia, saía lá de cima para baixo, tinha que vir no lombo do burro. E toda a matéria orgânica, adubo, tinha que subir no lombo do burro. Para eles comprar os dois irmãos comprar um tratorzinho, foi uma diferença muito grande na vida deles, né? Hoje eles fazem isso ainda, alugam o trator para os vizinhos ainda para fazer o serviço, ajeita, troca o serviço. Isso aí foi comprado com o quê? Com aquele diferencial de preço que ele recebeu do comércio justo e solidário. Então, estava o Fusquinha que eles compraram também, os dois compraram de ameia, né? Como eles falam lá, né? O trator é de ameia, o Fusca é de ameia, mas tudo é de ameia dos dois, né? Certo. Existem 13 projetos, né? Como esse da inclusão digital. Sim. E agora tem uma torrefação prontinha para. Eles estão com uma. Tem uma marca já, né? A associação está com uma torrefação, então eles já estão enquadrados com a torrefação deles, e eles também são credenciados no Secafé, que é o Conselho dos Exportadores, a estar exportando café diretamente. Então os containers são estufados dentro de Poço Fundo, o container sai lacrado dali para o porto e do porto para o país de destino, né? São um trabalho que foi sendo feito ao longo dos anos, em associação, em cooperativa, e não tem como pensar em agricultura familiar, cafeicultura familiar, se não for juntar as forças. Esse é o ponto. Tem que juntar as forças. Isso aí, a gente escutou na fala de todo mundo aí, é a única maneira da gente poder estar trabalhando, né? E aí, uma marca de café, isso aqui foi interessante, em 2005 nós estivemos lá rodando com eles, o Gerson estava junto nesse dia, né? O pessoal lá do Consumers International trouxeram um café torrado nos Estados Unidos e na embalagem do café lá, Café do Brasil, Associação dos Pequenos Produtores de Poço Fundo. Então nem eles não sabiam que estava lá o nome da associação lá, mas o nome da associação deles estava numa marca de café nos Estados Unidos. Isso aí para eles foi uma satisfação enorme de ver que a associação deles, aquele projeto que começou lá na base, no fundo da igreja, lá na década de 80, hoje já estava tendo o nome deles numa marca de café no outro país. Falar um pouco do orgânico. Adota critérios e normas da Federação Internacional de Agricultura Orgânica, exige eliminação do uso de fertilizantes de alta solubilidade defensivos
e visa a conservação e o equilíbrio do agroecossistema. Geralmente cultivado em sistema de produção sombreado, né, que aqui é o caso de vocês, nos países da América Central. Os maiores produtores mundiais são Costa Rica, Peru, México, Guatemala, Nicarágua, El Salvador, Brasil e Colômbia. E os principais consumidores dos países ricos: Japão, Áustria, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Suíça, Bélgica, França, Dinamarca e Suécia. Né? Então, o certificado orgânico, a gente sabe aqui que a grande... A gente sabe que a grande maioria do café aqui do maciço não usa veneno e não usa também fertilizante mineral. Né? São exceções os agricultores daqui que usam adubo. Está certo ou errado? Né? Então, quer dizer, vocês são orgânicos. E já foram certificados orgânicos também, que da outra vez que eu vim aqui nós estivemos conversando, e foram certificados orgânicos por um período e depois deixaram de trabalhar esse certificado orgânico por conta de questão de mercado, negócio da Suécia, que parou de ter a demanda pelo produto, mas esse certificado orgânico aqui facilmente poderia estar sendo incorporado com vocês também. Né? Isso seria muito fácil. Ô Sérgio, inclusive uma das grandes demandas por café certificado, né, que está tendo no mundo, assim, a gente tem muita oferta, só que lá na cooperativa que a gente trabalha não tem a produção de café orgânico. Tem fair trade, mas não tem orgânico. O que eles mais pedem é café orgânico, fair trade. Essa dupla de certificação aí, orgânico e fair trade, é o que está bombando, vamos dizer assim, no mercado hoje. Né? Os maiores preços pagos por café certificado é essa dupla aí de certificação, orgânico e fair trade. Que vocês teriam condição, vocês teriam condições de fazer aqui na região de vocês. Então a gente tem que pensar, o certificado é um processo que ele vem depois que a casa já está mais organizada. A gente tem que pensar em melhorar a produtividade do sistema de vocês aqui, que a média de produtividade é muito baixa ainda. Nós temos que melhorar a qualidade. Né? Então quer dizer, nós temos produtividade e qualidade. Isso aí é a base. Porque se não tiver café, por exemplo, produzindo 2 sacos por hectare, não adianta falar nada porque é muito pouco. Você vai gastar mais do que põe. Né? Então melhorar a produtividade. Oferecer um café ruim para o mercado, vocês viram que vai ter depreciação no preço. Então temos que melhorar a qualidade também. E aí pensar em atingir esse tipo de mercado. Porque não adianta falar, esse café aqui é um café sombreado lá do maciço de Baturité, de agricultor familiar. Se o provador de café chegar lá e puser na xícara e fizer aquela cara que fez ali no slide que o Neto mostrou lá no último, né? Aquela cara olhando para dentro e sentindo aquele cheiro, isso aí não serve. Tem que ter qualidade. Então, essa é a base, produtividade, qualidade, e aí pensar nisso aqui. Mas isso tudo pode estar sendo feito ao mesmo tempo, né? Então fica aí para a gente estar discutindo amanhã com as estratégias que vão ser feitas com o maciço para estar trabalhando nesse sentido aí. Reinforce Alliance é um outro certificado que preconiza a preservação ambiental, o bem-estar dos trabalhadores, não proíbe o uso de químicos, mas exige o manejo integrado de pragas e incentiva a manutenção da cobertura arbórea e restauração da vegetação nativa. Isso tudo aí também vocês se enquadram, né? Vocês que a grande discussão da Reinforce quando veio para o Brasil é que eles até então só certificavam café sombreado. Quando eles chegaram no Brasil, eles começaram a falar assim, não, o café do Brasil ele é pleno sol, então nós vamos aceitar desde que tenha uma reserva legal de 20% e mais as áreas de preservação permanentes da forma correta. Mas então para vocês isso aqui também seria uma forma de poder estar sendo trabalhado. No Brasil tem alguma coisa em torno de 87 grupos de produtores aí, de fazendas, são quase 90 mil hectares de café certificado aí pela Reinforce Alliance. Aí algumas marcas de café que trazem o selo aí na marca de café. A Woods Certified compreende práticas agrícolas adequadas para a produção de café, bem-estar do trabalhador, inclui acesso à saúde e educação e ressalta a produção responsável de café.
A UTS é uma das que bate mais pesado em cima da rastreabilidade, que é aquele processo de gerar informações, de ter tudo anotado, marcado e o porquê que foi feita cada ação. Né? O objetivo é capacitar produtores responsáveis, diferenciar de produtor convencional e ligar também a comprador responsável. Canalizar a assistência técnica ao produtor, melhorar o gerenciamento, reduzir custo de produção, aumentar acesso a crédito. Associação 4C, Fundação 4C, não é um certificado, ele é uma certificação, uma verificação, né? Então essa Associação 4C, ela surgiu aí há uns 5, 6 anos atrás, a discussão disso aí, e leva em consideração também as partes ambiental, social e econômica. Isso aqui mostra um pouco dos atores que estão discutindo esse negócio do 4C. Então você tem produtores, comércio e indústria, sociedade civil e alguns outros membros associados. Né? Três Corações é uma unidade da 4C. Né? Então a parte da torrefação está participando ali. Nós temos unidade da Cochupé, temos unidade da Coparaíso, temos da Volcafé, tem um monte de unidade 4C. Então é uma verificação, tem normas bem mais brandas do que a certificação. E na hora da auditoria também, um número muito menor de propriedades são avaliadas. Isso aqui foi uma reunião que teve no ano passado, retrasado em Poços lá, que foi o primeiro fórum das associações 4C, né? Que a Milene estava lá até participando, lá em Poços de Caldas. As unidades 4C discutindo como é que está acontecendo a coisa. Isso aqui é uma notícia que eu peguei da internet deixa eu achar o dia aqui, 27/8/2010. Até 2015, todo café adquirido diretamente pela Nestlé deverá satisfazer padrões de sustentabilidade internacionalmente reconhecidos pelo 4C. Então, quer dizer, a Nestlé, que é uma das grandes compradoras de café do mundo, está sinalizando que vai exigir o padrão mínimo do 4C. Né? Então, eu acho também que o 4C, com certeza, aqui seria muito fácil de estar implementando aqui no maciço do Baturité, junto da Associação das Cooperativas. Então, na verdade, nós estamos conversando só, estou jogando para vocês o problema, não estou dando a receita de nada. Estou tentando mostrar o que pode ser feito. E o 4C aqui, com certeza, seria fácil, porque vocês já têm as normas que são exigidas por ele lá. Então, cabe depois a gente estar discutindo como é que isso aí pode ser trabalhado ou não. Certifica Minas Café, isso aqui é lá em Minas, é um programa estruturador do governo de Minas, o ENSEI participou da estruturação disso aí tudo também, é um programa da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é uma política pública de certificação, acho que é a única que eu conheço, eu não conheço outro, né? Não tem outro que eu saiba, um estado, um país, alguma coisa, fazer uma política pública de certificação. E interessante que o governo de Minas contratou 40 técnicos, colocou 40 carros, 40 GPS, 40 computadores no campo, rodando. Esses 40 técnicos, eles ficam ligados, por exemplo, cada técnico fica ligado a 8 ou 10 municípios no entorno de uma região. E esse técnico aí, ele é aquela pessoa que é mais especializada em café. Então, se tem algum treinamento da Emater, vai ter algum congresso, algum simpósio, a Emater vai mandar aqueles técnicos ali, para que eles tenham o conhecimento e depois sejam multiplicadores daquela informação junto dos escritórios locais. Né? É um programa muito legal e que está caminhando bem, como uma base aí para a certificação também. Aqui algumas fotos aí dos agricultores aí, ali no Caparaó, né? E alguns técnicos da extensão rural, conversando com os agricultores aí, a rastreabilidade e toda aquela indumentária que nós já conversamos aí a respeito da parte econômica, ambiental e social. Outros estados já estão trabalhando a tentar fazer um Certifica Espírito Santo, já teve a conversa lá, né? Em São Paulo também já houve provocação, inclusive partindo dos produtores para a Câmara Setorial do Café, pressionando, falando, não, por que vocês não fazem uma política pública igual Minas Gerais fez, entendeu? Então a coisa está acontecendo nesse sentido aí. O Triple A da Nespresso, aqui não sei se vocês conhecem, isso aqui são as cápsulas da Nespresso. Nespresso é o braço de café fino da Nestlé. Então esses cafés aí, cada cor desse daí é um café
diferenciado, é um blend, ou é um varietal, ou é um café de uma região específica. E cada cápsula dessa aí, acho que custa uns R$3 a cápsula, né? Então, cada cápsula disso aí tem um café que você coloca na máquina da Nestlé também e tira um café expresso perfeito, né? Isso aí tá uma febre no mundo. As máquinas são baratas e eu acho caro, pelo menos as cápsulas, né? As cápsulas são caras. Mas aquela pessoa que quer tomar um café muito bem feito em casa, ele acaba correndo para uma máquina dessa daí. E eles têm normas de sustentabilidade próprias. O programa deles começou em 2003, eles têm uma parceria com a Rainforest e os membros da Haas. São mais de 25 mil produtores em 5 países. E a Nestlé está comprometendo o abastecimento de 80% do café certificado pela Rainforest até 2013. Então tem uma covalidação entre as normas da Rainforest e da Nespresso. Então o café Rainforest Alliance, ele é aceito pela Nestlé. Isso aqui, o dourado, né, não poderia deixar de falar, porque esse aqui é produzido no alto da serra da minha cidade, né? Ali tem o Vale da Grama, que é a divisa de São Paulo com Poços de Caldas, que é a minha cidade, né? E eles têm uma dessas cápsulas aí, é o Dulção do Brasil. É uma variedade de bourbon amarelo e vermelho, na região de Poços de Caldas, cereja descascada, é em todo o perfil. Então é o único café brasileiro que está o nome lá. Os outros têm um pedacinho de café brasileiro no blend, para dar cor e tudo mais. Mas o único que é de uma variedade única e de uma região única é esse Dulção do Brasil aí, que é um dos cafés da Nestlé. O Café Prats é uma prática da Starbucks. A Starbucks é a maior rede de cafeterias do mundo, né? Aí, por exemplo, o portal de Brandenburgo, na Alemanha, e a Starbucks está ali, e o pessoal está crescendo demais. Eu lembro há uns 3 anos atrás, quando a Starbucks entrou no Brasil, deu um rebuliço danado. Acho que já tem, só em São Paulo, tem umas 30 lojas já, né? Tem Campinas, tem Rio de Janeiro, tem para todo lado. E eles estão crescendo muito, mas muito mesmo. Nos Estados Unidos é uma febre, né? Então eles falam... Cada esquina que você vira. Cada esquina que você vira tem uma. Eles falam que a próxima Starbucks vai ser colocada na garagem da outra Starbucks, de tanto que tem, né? E eles têm normas também, práticas deles para certificação. Então são normas ambientais, sociais, econômicas também da Starbucks, do jeito que eles querem os cafés deles. E o Bird Friendly, que não é uma realidade no Brasil, eu não conheço nenhum certificado Bird Friendly Brasil, está ligado aos cafés amigos dos pássaros, que foi desenvolvido pelo pessoal lá dos Estados Unidos. São os observadores de pássaros, que nos Estados Unidos é uma prática muito comum. O pessoal sai de binóculo, fotografando passarinho e tudo mais. E essa turma aí estava vendo que estava tendo uma diminuição nos pássaros migratórios do sul para os Estados Unidos. E aí eles começaram a incentivar que se plantasse algumas espécies de árvores no meio dos cafezais, para que os pássaros migratórios pudessem parar ali, dormir de noite, comer um linguicinho e seguir viagem. Quando eu vi, levantou uma vez, existe um pássaro que atua aqui, que é migratório. Então, não sei qual é. Então isso aí... Mas foi levantado esse troço, esse observador de pássaro. Aí a gente tem que ver, no Brasil não conheço nada disso aí ainda. Mas pode ser que surja alguma coisa, se descolar uma espécie dessa aí, né? Para cá pode ser trabalhado também, né? E aí as marcas de cafés aí mostrando aí que é a verdade, tá lá. Bird Beans, então são os cafés amigos dos pássaros, e tem pessoas que têm interesse em estar comprando esse tipo de café, né? E aí, só para a gente, eu terminei os modelos de certificação. E aí, conversando com o ESEI também, existe hoje também uma tendência do comércio direto. São aquelas pessoas que estão lá nos outros países, que são torrefadores em outros países, e que eles mesmos vêm aqui, conhecem o sistema produtivo, conhecem o fazendeiro, conhecem a pessoa e levam esse café para lá sem exigência de um selo. Tem um colega nosso também, o Joey, lá dos Estados Unidos, né? Casa Brasil. Então tem pessoal, o Neto faz muita amarração de associações de produtores com o mercado exterior. Então são formas de estar agregando valor ao café também, sem necessidade de certificação.
Como eu te falei, eu não tenho uma receita de bolo. Estou tentando jogar para vocês o que está acontecendo, né? E o que pode estar sendo feito em relação a isso aí. Falar um pouco sobre um trabalho que nós tivemos envolvido lá no agronômico. Em 2005, participou eu, o Gerson e mais uma outra colega nossa lá do Centro de Café. Esse projeto aí, o pessoal do Consumers International representam 234 organizações de consumidores em 113 países. E eles queriam saber, lá em 2005, falando o seguinte, ó, tem um monte de selo aí. Será que a mensagem que está sendo colocada nesse selo, será que está tendo um impacto ambiental, social, de verdade, nas fazendas? E aí eles quiseram fazer uma pesquisa de campo para ver isso aí. Foi feito isso aí no Brasil, onde mais, Gerson? Indonésia, né? Fomos 3 países produtores e os 4 países consumidores. E eles se juntaram com o Instituto Internacional de Desenvolvimento e o braço do Consumers International no Brasil é o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor. Como eles não tinham ninguém que trabalhasse com café, eles nos procuraram lá no Centro de Café para a gente estar desenvolvendo junto esse projeto aí. De agosto a outubro de 2005 foram realizadas entrevistas e visitas em 10 fazendas convencionais e 28 certificadas. A grande maioria desses cafés que nós visitamos aí das fazendas foram aqui, ó, na Alta Mogiana, na Mogiana, no sul de Minas e no Cerrado, que concentra alguma coisa em torno de 80% do café certificado do Brasil. E o que foi esse lance aí? Nós pegamos e saímos quase 2, 3 vezes viajando e conversando com um monte de gente. Então a gente tinha uma entrevista, um questionário semi-estruturado, que a gente ia passando pelas propriedades, conversando com as pessoas certificadas ou não certificadas, para saber o que eles achavam de certificação, como é que eles tratavam isso aí, como é que a empresa via isso daí, né? E aí nós estivemos rodando aí, aqui um monte de gente ligada a café aí, pessoal de Cabo Verde, João Neto, o professor Cacheta, tem um monte de gente de café aí. Aí, uma visita que nós fizemos na Copfam, está aí o Cacheta e o Pedini, que são companheiros nossos e militantes da agricultura orgânica, do comércio justo solidário, né? Está lá o Henrique, irmão do Luiz Adalto, também um produtor de café orgânico no sul de Minas, muito bom. Aí o fumo de corda, plantado no meio do café, que é uma prática no Poço Fundo. Aqui é a visita que nós fizemos lá na Fazenda Ipanema, em Alfenas, que é um dos maiores grupos de café do mundo. São 3 fazendas modelos, mais de 5.500 hectares, mais de 12 milhões de pés de café, presente em mais de 15 países. Então eles são um dos grandes grupos de café do mundo, tem certificado Rainforest, tem Starbucks, tem Woods, tem tudo. Só para vocês terem uma ideia, essa foto aqui não está muito boa, isso aqui é de um mirante lá em cima, isso tudo aqui e aqui é tudo café. Eu preciso de colar 3 fotos aqui para a gente ter uma noção do que é de lavoura lá. É um negócio muito grande. Ali em cima está ali a sequência de uns 20 secadores de café que eles tinham na época, que era aquele vertical de barcaça, né? Agora já foi tudo trocado. Aqui na usina Monte Alegre, lá em Monte Belo, conversando também com o Jorge, que é um provador de café, como é que a Monte Alegre estava trabalhando essa questão de certificado, como é que eles estavam trabalhando isso aí, como é que eles estavam entrando, se não estavam, qual que era o papel da qualidade do café nisso aí. Aqui no grupo 7 Cachoeiras, lá em Três Pontas, ali um viveiro de café, embaixo à esquerda, um viveiro de café de 350 mil mudas, né? Um negócio muito grande. A preocupação com a segurança do trabalhador, né? Uso obrigatório de protetor auricular, proibido permanência, a parte da rastreabilidade total. Aqui, uma foto lá de Botelhos, um jequitibá rosa milenar que tem lá na fazenda do Roberto Marinho, que eles têm esse café Orfeu, que inclusive o jequitibá é a logomarca deles. Ali o Eduardo Chico Boia, lá na fazenda do Ponto Alegre, mostrando um carrinho que ele tinha desenvolvido lá para virar café no terreno, né? E ali embaixo um mundo novo, que nós tiramos uma foto ali, eu estou ali embaixo, ali, um mundo novo com 6 metros de altura. Nós achamos lá, fui em Poço Fundo, eu tenho 1,90 m,
né? Olha o tamanho do pé de café lá. Aqui mostrando o esmero em relação à organização da fazenda, o cuidado com a limpeza, tudo organizado, as caixas, o descarte de lixo, seja metal, plástico, vidro, lixo orgânico, isso tudo sendo muito bem trabalhado por esses produtores. E alguns certificados, algumas fazendas aí que o pessoal sempre coloca aí na parede do escritório para mostrar que eles são produtores certificados. Aqui visita em duas fazendas aqui. Aqui essa aqui é do João Neto lá em Mococa, que é um produtor de café natural, fazenda Santo Antônio. E ali lá na fazenda Pessegueiro do Clovinho, que é uma fazenda não certificada. Por que nós fomos em fazenda não certificada? Para saber do produtor por que ele não está certificando. Ah, para mim é difícil, para mim é caro, a minha colônia tem 25 casas, eu teria que fazer fossa séptica para todas, tentando entender a dificuldade que o produtor tem em estar se certificando também. Tivemos em cooperativas também, fomos lá na Coparaíso, na Cochupé. Nessa época, nenhuma das duas cooperativas tinha nenhuma política voltada para a certificação com a sustentabilidade. Hoje a gente sabe que as duas são unidades 4C, que tem programa, a Cochupé tem programa Café Practices, tem Starbucks, Fairtrade, tem um monte de coisa, né? E esse quadro aqui é um quadro que eu sempre gosto de mostrar, que nós tiramos essa foto lá em Paraíso, né, Jéssica? Na cooperativa, na Coparaíso. Isso aqui mostra que em 91, o agronegócio café no mundo movimentava alguma coisa em torno de 30 bilhões de dólares. Ficava 30% na mão dos países produtores e 70% na mão dos países consumidores. Aí 10 anos depois, em 2001, esse agronegócio café explodiu no mundo e passou a ser uma coisa da ordem de 70 bilhões de dólares. Países produtores ficando apenas com 8% e os países consumidores com 92%. Então, quer dizer, quem está ganhando dinheiro com café realmente são as pessoas que estão diferenciando e trabalhando agregação de valor, segmentação de mercado, né? Lá fora. Está ganhando mais do que. Lá no sul de Minas, fala que quanto mais terra é, mais pobre ele é. Isso é verdade. Você tem um ditado de Minas que fala que o valor do café a pessoa ganha é a medida da distância que ela está do pé. Então, quer dizer, aquele caboclo que tem uma cafeteria lá na França que nunca viu um pé de café, a gente está ganhando muito mais dinheiro do que um produtor que está aqui, que por sua vez ganha mais do que o trabalhador que está puxando o café, né? Então isso aí deveria ser feito um novo estudo disso aqui, né? Agora nós estamos em 2011 já, e com certeza esse bolo aumentou mais e deve estar ficando menos ainda na mão dos países produtores. A segunda parte do trabalho, depois que nós fizemos essa rodada inteira, nós pegamos e mandamos um relatório para a Inglaterra e o pessoal do Consumers International resolveu então vir para o Brasil para ver com os próprios olhos o que a gente tinha falado. Quer dizer, eles não estavam acreditando no selo que eles estavam vendo na embalagem, mas falando que estava tendo um impacto bom. Aí eles quiseram eles mesmos vir cá. Aí veio representante dos Estados Unidos, Europa, Vietnã, vieram aqui para o Brasil, nós recebemos eles aqui, e aí nós estivemos rodando com eles em alguns lugares. Aqui, por exemplo, lá na Ipanema, lá na creche que a Ipanema tem para os filhos dos trabalhadores, as mulheres dos trabalhadores assalariados trabalhando com os uniformes que são utilizados pelos trabalhadores na roça. A reunião que nós tivemos lá com a diretoria da Ipanema na época, e também lá fazendo o filme que depois foi editado aí desse trabalho. Aqui foi lá em Poço Fundo, quando eu falei para vocês do café lá da Associação dos Pequenos Produtores de Poço Fundo, foi esse pessoal que trouxe essa embalagem para eles, né? E aqui na casa lá da mãe do Adalto, o Henrique tocando violão lá e resolveu assar um biscoito fofo, fez um suco de limão cravo para a turma, tocando sanfona. Os gringos não queriam nem ir embora mais, eles ficaram em casa, né? Isso tudo sem não, cachaçinha, só o suco. Isso aí foi só no suco. Depois de noite tinha alguma coisinha no machado, né? Mas durante o dia não estava rolando não. Então eles puderam ver o ganho social que esses agricultores tiveram à medida que eles foram inseridos num programa de comércio justo e solidário. Então eles viram com os próprios olhos isso aí. E aí a foto que ficou uma das fotos grandes desse encontro aí, entre os representantes dos consumidores e os representantes dos produtores lá em Poço Fundo, né?
Então essa foto aí ficou sendo símbolo dessa viagem, dessa visita que eles vieram para cá. Aquele lá é seu irmão mais novo? Aquele era o meu irmão mais novo, aquele do lado de lá. Chapéu na mão. Barba feia. Barba feia, cabelo curto. Aí lá em Poço Fundo ainda. Aqui, conversando com um produtor não certificado da Machado. Aqui no grupo Sete Cachoeiras, lá em Três Pontas. Aqui um corredor ecológico que liga a mata de topo até o remanescente de água lá embaixo. Povo bronzeado, né? Você viu o povo brancão lá? Eles tomaram sol lascado aqui e comeram muito tutu de feijão, teve o pessoal passou mal. Não está dando conta do tempero da linguiça não. E em janeiro de 2006, então, o relatório final desse trabalho nosso aí, foi publicado lá e teve o lançamento na sede da Organização Internacional do Café. Foi lançado o livro e o vídeo. E depois, em maio de 2007, nós descolamos um dinheiro, um recurso lá do consórcio Pesquisa Café. Na época, o Gabriel Bartolo, que era o gerente geral. E nós fizemos a tradução do livro e também a legendagem do vídeo. Então, isso tudo ainda deve ter em algum lugar ainda disponível. Eu não tenho mais nenhuma cópia, eu tenho uma cópia comigo só. Mas isso aí foi tudo distribuído no Brasil para que os produtores do Brasil também tivessem acesso a essa informação que até então só estava lá fora. Né? Nós conseguimos fazer essa tradução aí. As conclusões do relatório que nós mandamos e que eles carimbaram em cima, vieram aqui, é que os cafés sustentáveis certificados são realmente ambientalmente mais corretos, socialmente mais justos e economicamente mais viáveis aos agricultores. Então, foi a primeira vez que o representante dos consumidores vieram aqui e isso aí foi a chancela que eles deram a respeito dos nossos cafés certificados aqui. E eles recomendaram aos parceiros deles, a recomendação final aos consumidores para que esses consumidores realmente dessem preferências aos cafés certificados, por causa desse impacto positivo, tanto econômico, ambiental e social. Então fica aí essa mensagem que eles deixaram e essa recomendação aí, né? E como nós estamos aqui com os companheiros da indústria também, depois vai poder falar como é que a Café Três Corações, que é uma indústria aqui do Ceará, aqui da Santa Clara, está se posicionando em relação a esses cafés sustentáveis e tudo mais. Então, gente, é isso aí que eu tinha para apresentar para vocês. Depois a gente vai poder conversar mais. Eu estou aí até amanhã também. E queria agradecer mais uma vez a paciência de todos vocês, meio-dia e meia já, né? E me coloco à disposição. Obrigado.